E agora eu convido ao palco o professor Carlos Ischiotto. Ele é um profissional de tecnologia da informação há mais de 25 anos. Hoje ele é líder de inteligência artificial e computação quântica para a América Latina na IBM, sendo especialista em cloud, blockchain e inteligência artificial. Por favor, Carlos, o palco é seu. Bom, primeiramente, parabéns Labdata, parabéns FIA, parabéns professora Alessandra. Obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. E eu vou tentar aqui rapidinho, em 10, 15 minutinhos, contar um pouquinho do que a gente está vendo a computação quântica já começar a trazer seus primeiros frutos. Para quem percebeu esse slide aqui, o que a gente está vendo aqui atrás, essa foto bonita que parece um candelabro, que inclusive combina com a decoração aqui do evento, isso é a estrutura de um computador quântico. Computação quântica parece ficção científica, mas já é realidade. Para mostrar isso para vocês, aqui a gente tem mais umas fotos de um computador quântico da IBM, chama IBM Q. Essa já é a segunda geração de computadores quânticos. E a gente já tem os processadores com uma capacidade de processamento já suficiente para a gente provar que a computação quântica vai permitir a gente revolucionar o mundo. A gente resolver problemas que até então não eram possíveis de serem resolvidos. E esse é um ponto importante da gente perceber que existem uma categoria, uma classe nova de problemas que são muito difíceis ou impossíveis para a computação clássica resolver. Para quem gosta lá do formalismo acadêmico, a gente está falando dos problemas NP completos, NP hards, problemas não polinomiais. Aqui eu estou no meio de estatísticos, matemáticos e cientistas de dados, então acho que todo mundo entende um pouquinho qual que é esse desafio. E é importante a gente perceber isso, porque a computação quântica não vai substituir a computação clássica. Eu não vou amanhã ter um notebook quântico e esquecer o que a gente tem até hoje. Ela vai conviver, ela vai ser um coprocessador para me ajudar a resolver problemas que a computação clássica hoje não consegue resolver. E normalmente, que tipo de problemas são esses? Que família de problemas são esses que são muito difíceis ou quase impossíveis para o computador clássico resolver? Como a Simone comentou, a primeira categoria são os problemas de simulação da natureza. Já disse o Feynman, lá em 1982, que se a natureza é quântica, os fenômenos naturais são quânticos, para eu simular, para eu entender como que a chuva cai, como que uma molécula interage com a outra, como que a gente absorve medicamentos, eu preciso de uma computação quântica. Uma computação que se baseie nos mesmos fenômenos, na mesma mecânica que rege o nosso mundo. Então, todo e qualquer tipo de problema que está associado à simulação da natureza, faz muito sentido eu usar um computador quântico para processar. A outra categoria são os problemas que têm um processamento matemático complexo, que usa estruturas de dados, estruturas de representação complexas. E aqui eu estou falando de complexo de verdade, Estou falando de dados, equações que usam números complexos, números imaginários, espaços numéricos mais completos. Então também é uma categoria que faz muito sentido a gente pensar em como usar o computador quântico para resolver isso. E a terceira categoria são os problemas de busca e otimização. Acho que todo mundo aqui já sofreu algum dia aí com algoritmos e problemas de buscas e otimização. São problemas que são complexos, são NP completos, são difíceis de a gente processar. A gente adiciona uma única variável no nosso cálculo e o tempo de processamento escala de forma exponencial. Outra coisa importante da gente perceber, da gente se atentar, é que a computação quântica, o computador quântico, ele não é necessariamente mais rápido do que o clássico. Ele trabalha, ele resolve problemas de uma nova categoria, de um outro tipo de mundo matemático. Ele normalmente é muito eficiente para cálculos probabilísticos, cálculos que eu posso paralelizar. Eu costumo brincar com o computador quântico, um computador que dá chute. A vantagem é que ele chuta todas as alternativas de uma vez só, então ele acerta de primeira sempre. Versus um computador clássico que teria que ficar tentando adivinhar as coisas um de cada vez e vai gastar às vezes milhões de anos para encontrar uma resposta. Então é uma nova categoria. E sempre que eu faço uma palestra de quantum, eu peço para todo mundo que trabalha com sistema financeiro que não coloque o computador quântico para calcular meu saldo da conta corrente. Porque ele pode subir, ele pode descer, ele pode desaparecer. É probabilístico.
Então, o computador quântico não vai substituir o nosso mundo clássico, não vai substituir os nossos algoritmos tradicionais, não vai substituir o nosso Python, o nosso COBOL, a nossa base de dados convencionais. Ele vai conviver junto no que a gente está começando a chamar de supercomputação quântica. Um computador clássico entendendo o meu desafio, traduzindo isso para o mundo quântico e entregando para o computador quântico processar, pegando esse resultado e aproveitando essa velocidade de processamento para esse tipo de problema. Só para ilustrar, olha a quantidade de possibilidades de uso nas mais diversas indústrias do computador quântico, dos cálculos feitos através de algoritmos quânticos. Aqui a ideia não é a gente ver todos, eu vou contar alguns para vocês mais interessantes, mas é só para a gente perceber que tem muita coisa que vai dar para eu fazer com o computador quântico. E por que vai dar? Porque hoje, apesar da gente ter o hardware disponível, a gente tem processadores já com 1000 qubits, né? É nossa versão quântica do bit. Eu ainda não tenho uma capacidade de hardware pronta para rodar modelos, rodar algoritmos de mundo real, com massa de dados reais. Mas a gente está perto. A nossa estimativa otimista é de 2029, a gente ter uma máquina que supere qualquer supercomputador clássico disponível no mercado. 2029, para quem não fez a conta, está logo aí, né? 4, 5 anos está na nossa porta. Mas vamos dar uma olhada em algumas aplicações super interessantes que o mundo já fez, já testou e já comprovou que o computador quântico pode ajudar. Né? A primeira delas é ficção científica. Para quem curte cinema, inclusive, né? Isso aqui lembra lá de Dan Brown, Anjos e Demônios. O CERN, aquele super laboratório de física nuclear que fica lá na Suíça, está usando o computador quântico para estudar justamente partículas de alta energia, para entender como os próprios fenômenos quânticos funcionam. Porque o volume de dados e o número de simulações e testes que eu tenho que fazer para estudar esses fenômenos é absurdo. Então, o próprio computador quântico está ajudando a gente a entender os próprios fenômenos quânticos. Mas isso aqui parece muita ficção científica. Está muito longe da gente, né? Dá para fazer alguma coisa mais perto do nosso dia a dia? Dá. A Hyundai está usando algoritmos quânticos, está validando algoritmos quânticos para fazer otimização de rota. É o Waze do futuro, o Google Maps do futuro. Que eu não sei se vocês já perceberam, o Waze nunca traz para a gente a rota ótima, né? Ele traz uma rota que normalmente até funciona, mas ele não consegue testar todas as possibilidades. O número de variáveis é tão grande que ele não consegue testar tudo que é possível imaginário. Com o computador quântico, eu consigo ter algoritmos de roteamento muito mais sofisticados, muito mais completos. Então, eu posso começar a colocar coisas lá dentro para considerar o tempo de cada semáforo, considera se está chovendo em cada região, considera como é que vai estar o trânsito daqui a 20 minutos naquele cruzamento que você sugere que eu esteja passando. Então, eu vou ter algoritmos de roteamento muito mais sofisticados. Além da Hyundai, a ExxonMobil também está fazendo roteamento, análise de roteamento, para cargas marítimas, para transporte continental de carga, que também é um desafio super complexo. A E.ON Energia está usando estudos de algoritmos quânticos para otimizar rede de distribuição de energia. Parece simples, né? Mas é um problema super complexo. A gente percebe qualquer chuva em São Paulo, o impacto que um problema num ponto da rede traz para a rede. Então, eu poder simular e otimizar minha rede de distribuição vai trazer um impacto gigantesco para a gente no nosso dia a dia. A Delta Airlines está usando algoritmos quânticos para tentar encontrar uma forma ótima de distribuir aviões nos gates. Né? Quem nunca passou raiva de pegar um voo e o avião está parado lá no remoto e tem que pegar o ônibus, né? Será que tem uma forma mais eficiente de otimizar o uso do aeroporto, o uso das pistas? Então, a Delta está fazendo um projeto para encontrar uma forma mais eficiente de distribuir aviões nos aeroportos e nos gates. A Wells Fargo, um banco americano, está usando isso para melhorar o dia a dia do sistema financeiro. Por exemplo, precificação de derivativos, precificação de produtos financeiros, análise de mercado. Para quem gosta um pouquinho do mercado financeiro, um dos problemas clássicos que a computação quântica promete resolver de uma forma super eficiente é a regressão de Monte Carlo. Se eu conseguir fazer regressão de Monte Carlo sem limite de variáveis em tempo real, eu posso ter o poder de descobrir quanto uma ação vai estar valendo amanhã. Olha o poder que eu tenho se eu conseguir ter uma previsão de mercado financeiro
altamente eficiente, altamente precisa. Crédit Mutuel, uma rede bancária na França, está usando algoritmos quânticos, está estudando algoritmos quânticos para redução de fraude, para análise de risco. Quem aí conhece um pouquinho do setor bancário, sabe que a análise de fraude, análise de risco do setor bancário, hoje é por amostra. Se eu tentar analisar 100% das transações, eu vou demorar tanto que eu começo a não conseguir fazer transação. Eu começo a bloquear todas as transações. Então, eu tenho que fazer uma amostra. E nisso eu tenho um risco alto de um monte de problema estar passando. Se eu tiver algoritmos eficientes e real time, eu poderia analisar 100% das transações e garantir que eu não tenha fraude, que eu reduzo fraude. O HSBC também já está estudando lá na Holanda o uso de algoritmos quânticos, também para fraude, também para redução de risco e para sustentabilidade. Buscar processos, modelos mais sustentáveis. A Moderna, todo mundo conheceu a Moderna durante a pandemia, né? Está usando algoritmos quânticos para buscar uma forma melhor de predizer comportamento de moléculas de RNA. Isso pode significar que no futuro, não tão distante, a gente consiga desenvolver uma vacina em horas e não meses, como aconteceu na última pandemia. Porque eu posso conseguir simular comportamento de moléculas em paralelo, com um volume gigantesco de possibilidades, e encontrar aquelas moléculas que são eficientes contra um determinado vírus, um determinado problema. Aliás, esse é um problema super complexo da medicina. Encontrar um remédio que seja eficaz contra uma doença é super fácil. Durante o Covid, a gente participou de um projeto, não usava Quantum ainda, mas só para ilustrar o tamanho do problema, aonde em uma semana a gente encontrou 70 substâncias altamente eficientes contra o Covid. A primeira delas, a número 1 dessa lista, era o arsênio. Ele acaba com o vírus na hora e mata a gente junto. Esse é o desafio. Como é que eu calculo e simulo a interação que essa substância vai ter com o ser humano e com os outros medicamentos? Isso é um problema super complexo. Quantos remédios vocês conhecem de cabeça aí? Centenas. Imagine eu calcular o que esse novo medicamento faz com um paciente que toma qualquer um desses 100. São 100 simulações diferentes. E aí uma outra pessoa toma um outro conjunto de mais 100. Então é um problema super complexo. Se eu conseguir paralelizar isso e usar o poder quântico, eu posso conseguir, num prazo muito curto, encontrar moléculas altamente eficientes. Eu posso começar a investir, junto com a inteligência artificial, em medicina de alta precisão, que é descobrir qual é a concentração perfeita de Tilenol para dor de cabeça do Carlos. Não é 500 miligramas, aquilo é uma média, né? Vocês conhecem bastante de estatística. Talvez para mim a dose ideal seja 374 miligramas, ou 740. Então eu posso começar a fazer precisão no tratamento médico. Tem uma série de benefícios isso, né? A Cleveland Clinic comprou um computador quântico só para ela. Tem uma máquina inteira só dela, instalada dentro da Cleveland Clinic, para fazer predição de interação de proteínas. A vida é baseada em proteína, interação de proteína. Doenças degenerativas têm muito a ver com problemas de proteína. Então, eles estão estudando novas fórmulas, novos medicamentos baseados em análise de proteína. A Mercedes está tentando descobrir como criar materiais mais sustentáveis, mais resistentes, mais leves e mais baratos para construir carro. A Boeing está desenvolvendo novos materiais para construir avião que sejam altamente resistentes à corrosão, mais leves e mais duradouros. E por aí vai, tem mais uma infinidade de casos. Fora a gente pensar no mundo da inteligência artificial. Todos esses casos que eu comentei para vocês, a gente está falando de análise de modelos matemáticos, simulações complexas, mais, vamos chamar de tradicionais. Agora eu tenho um universo daqueles casos de uso que eu comentei, gigantescos, aonde eu posso usar a inteligência artificial potencializada pelo quantum. Só para dar uma ordem de grandeza, todo mundo já ouviu falar em ChatGPT, né? Todo mundo já usou o ChatGPT. Eu não sei se vocês leram, mas a versão 3.5, né, 3.5, que foi a que ficou famosa em 2022, que todo mundo começou a usar, para ela ser treinada, ela levou 8 meses, em 11 mil GPUs. Né? Uma GPU hoje custa mais ou menos $6.000, vocês fazem a conta aí do investimento e do tempo.
e da quantidade de energia elétrica que foi gasta para treinar o modelo do GPT. Tem um paper publicado no ano passado, chamado GPT em Quantum, que um pessoal fez um estudo, fizeram uma simulação matemática de quanto tempo eu levaria para treinar o GPT num computador quântico ótimo. Esse que deve estar disponível para a gente lá para 2029, 2030. E eles chegaram à conclusão que um computador desse disponível, eu treinaria o GPT 3.5 em 2 horas. Eu estou saltando de 8 meses para 2 horas. E se em vez de eu usar o GPT, eu usar modelos pequenos, o tal dos Small Language Models, né? Que pequeno a gente está chamando qualquer modelo que tem em torno de 7, 8 bilhões de parâmetros, hoje é pequeno. Eu poderia retreinar um modelo desse em questão de minutos. Então eu poderia chegar no que algumas pessoas estão chamando de consciência artificial, porque talvez eu consiga ter um modelo sendo retreinado a cada interação. A cada joinha que eu dou para o modelo, de verdade, ele está sendo retreinado e aprendendo com cada frase que ele fala com a gente. Esse é o potencial que a computação quântica promete trazer para a gente no mundo da inteligência artificial. Então a fronteira é inimaginável. Parece ficção científica, mas é realidade. Já temos comprovações de que tudo isso vai funcionar. Estamos desenvolvendo isso com uma velocidade incrível e logo, logo isso vai estar disponível para a gente transformar os nossos negócios. Na verdade, já está disponível hoje. Essas máquinas estão no ar. Eu posso usar. Eu consigo, inclusive, acessar de forma gratuita para estudar. Tem treinamento, tem material de estudo, tem bastante coisa disponível para a gente começar a aprender a como usar e como obter vantagem dessa tecnologia. No meu último slide, eu vou deixar meu contato. Tem meu e-mail, meu LinkedIn. Se vocês quiserem me adicionar, mandar mensagem, bater papo, vai ser um prazer. E aqui embaixo tem o site da IBM, onde tem uma página inteira de treinamento, começando com videozinhos explicando o que é quanto e terminando em como implementar um algoritmo de machine learning dentro de um computador quântico. Então vocês podem se aprofundar no tema. É um tema, como a Simone comentou, né, bastante extenso, super apaixonante, e eu tenho certeza que o nosso futuro vai passar por aqui. Espero que vocês tenham se divertido um pouquinho nessa noite maravilhosa. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada, Carlos, por essa contribuição, por essa mini aula, vamos dizer assim,